você vai descobrir por que vender no digital depende da sua fala. Seja muito bem-vinda a essa live. Eu sou Valéria Anjos, uma fono que ajuda as mulheres que estão aqui no digital a falar de uma forma segura e com naturalidade. E se você tem o objetivo de vender o seu produto ou o seu serviço, você não pode ignorar essa live. Por quê, Val? Porque aqui eu vou compartilhar com você como que você pode usar a sua fala como uma ferramenta para aumentar as suas vendas. O processo de venda, ele é uma jornada. E por que que ele depende da sua fala? Porque venda é relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas, principalmente aqui nesse universo digital, e a partir desse relacionamento nós vamos criar uma conexão. E essa conexão com aqueles seus futuros clientes, com as pessoas que vão comprar o seu produto ou o seu serviço, essa conexão, ela se estabelece por meio da sua fala. Por isso que a venda aqui no digital, ela depende do modo como você fala. Quando eu estou falando de fala, eu não estou falando de gatilhos mentais. Isso aí é marketing, isso é marketing digital. Fala é algo diferente, às vezes as pessoas confundem. Eu não estou falando de persuasão. Então, nessa live você vai entender realmente sobre a fala. Aqui a gente vai focar na fala. Por quê? Porque é isso que ninguém fala. Todo mundo fala sobre gatilhos mentais, todo mundo fala sobre persuasão, mas ninguém fala sobre como o modo como você fala influencia nas suas vendas. Então a gente vai entender esse processo e principalmente não só influencia na quantidade de vendas que você realiza, mas também no tipo de cliente que você atrai. A sua fala, ela é responsável pelas pessoas que você vai trazer com você nessa jornada de venda. Então, fica ligada porque a sua fala, ela é importante demais. Ela é uma ferramenta que as pessoas ignoram, que as pessoas não dão nem bola, mas quando elas entendem esse processo, os resultados, eles vêm e é incrível. Quando você entende como a fala ela é importante na sua jornada para você vender, você vai começar a usar essa ferramenta ao seu favor. Não importa qual é o meio que você esteja. Por exemplo, independente se você esteja fazendo lives, se você esteja lá nos seus stories, ou se você é uma pessoa que grava podcast, quando você entende o papel da fala na sua jornada de venda aqui no digital, em todos os ambientes que você estiver, você vai saber usar essa sua ferramenta, que é a sua fala, de acordo com o seu objetivo. E talvez vocês nem imaginam, mas seja por conta do modo como você fala que você está afastando os clientes de você. Às vezes você nem imagina, mas o modo como você fala, ao invés de atrair, afasta os possíveis clientes aqui na sua jornada no digital. Então, pra gente vender aqui no digital, como é que a gente vende? Eu separei alguns princípios, alguns mandamentos que são muito importantes de vocês aplicarem e de vocês terem clareza. Se você quer usar a fala como uma ferramenta para te ajudar a vender aqui no digital, eu separei 3 mandamentos da fala que vende. O primeiro mandamento da fala que vende é: se escutarás. Por quê, Val? Porque carga d'água eu preciso me escutar. Olha só, uma pessoa que não se escuta, ela não consegue ter controle daquilo que está sendo dito. Se você não se escuta, por que o seu cliente, o seu futuro cliente, ele vai parar para te escutar?
Se você não se escutar no momento em que você está produzindo seu conteúdo, conversando ali com o seu cliente, você perde o controle dessa ferramenta que é a sua fala. Então, o primeiro mandamento é se escutará. O segundo mandamento é tua boca abrirás. Sim, por quê, Val? Por que eu tenho que abrir a boca se eu quiser ter uma fala que vende? Tem muita gente que ignora esse mandamento. A pessoa fala com a boca fechada, ela fala desse jeito. E ela acredita que a outra pessoa que está do outro lado vai entender. Para que a pessoa confie em você, e a venda é esse relacionamento, essa conexão, você precisa transmitir clareza no modo como você fala. Se você não abre a boca, se você ignora esse mandamento do tua boca abrirás, como que a outra pessoa vai compreender o que você está falando? Então, facilita a vida da pessoa que está conhecendo o seu conteúdo, que quer comprar o seu produto e o seu serviço, pois abre essa boca. O mandamento número 2 é muito assertivo. Tua boca abrirás. O nosso terceiro mandamento é o seguinte: pausas farás. Sim, pensa que é uma troca. Venda é relacionamento, é conexão. Se só um lado fala e não dá espaço para o outro interagir, para o outro falar, o que vai acontecer com esse possível cliente, com essa pessoa que está entrando em contato com você? Pois ela vai te ignorar, ela vai desconectar, ela vai falar, poxa, se eu não tenho espaço nessa conversa, nesse diálogo, por que eu vou permanecer? E às vezes nós que somos especialistas ou que dominamos uma determinada área do conhecimento, a gente quebra o princípio da fala que vende, o princípio número 3, que é pausas fará, porque na nossa ignorância mesmo, a gente acredita que precisa trazer uma enxurrada de informação para aquela pessoa. Não! Dá uma informação, pergunta de volta, é uma troca. Então, pausas farás é um princípio muito importante para você manter esse relacionamento e essa conexão com os seus clientes e com os seus futuros clientes. Ficou claro os 3 mandamentos de uma fala que vende? Vamos retomar? Primeiro mandamento, se escutarás. Segundo mandamento, tua boca abrirás. E o terceiro mandamento é pausas farás. Quando você aplica esses mandamentos da fala que vende, o resultado é positivo. Por quê? Porque você está respeitando a outra pessoa e se colocando de uma forma segura e natural para falar sobre a sua área, sobre aquilo que você domina. Porque agora eu quero trazer para vocês um exemplo. Eu gosto sempre de trazer um exemplo porque eu acredito que a gente aprende muito com o exemplo. E é um exemplo de um caso que eu acompanhei, que está diretamente relacionado ao modo como a fala influenciava na venda. Esse caso que eu acompanhei, essa pessoa ela tinha muita experiência. E a maioria das pessoas que se vêm aqui para a internet e que tem o intuito de vender algo, são pessoas que têm muita experiência, que têm muito conteúdo, mas ela sentia que alguma coisa estava impedindo com que ela vendesse à altura da quantidade de conteúdo que ela produzia, do conhecimento que ela tinha. Então ela pediu ajuda e a gente pensou, poxa, vamos analisar, vamos fazer um raio-x nessa fala para ver por que essa fala não está vendendo. Então, o que ela fez foi exatamente entender, o que a gente fez foi entender o que estava acontecendo no modo como que ela falava. E vocês não vão acreditar. Eu falando agora parece óbvio, mas às vezes quando nós estamos falando, a gente não tem ideia do quanto nós estamos desvalorizando o nosso conteúdo. E nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, era isso que acontecia. Ela tinha uma fala que desvalorizava aquele conteúdo. Como assim, Val? Como é uma fala que desvaloriza o conteúdo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês desse caso. Primeiro, ela jogava as palavras, ela falava de qualquer jeito.
Como assim, Val? Como que é jogar as palavras? É a pessoa que fala assim de qualquer jeito, ela nem se importa como é que ela tá falando. Se tá falando rápido, se tá falando devagar, se a outra pessoa tá entendendo. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque quando você joga as palavras, você não está preocupado com o que aquela pessoa que está lá do outro lado te assistindo, se ela está entendendo o que você está fazendo. Quando nós jogamos as palavras, é como se nós estivéssemos desdenhando, desvalorizando, minimizando o valor do nosso conteúdo, o valor daquele produto que nós estamos compartilhando aqui nas redes sociais. Então, isso impacta diretamente na sua jornada para vender aqui no digital. Quando você fala dessa forma, jogando as palavras. Outra coisa que acontecia nesse exemplo que eu estou compartilhando aqui com vocês, a voz não era equilibrada. Como assim, Val? Essa voz, um momento ela estava assim muito estridente, outro momento ela estava assim uma voz muito presa aqui. Então não era uma voz que transmitia segurança. Por quê? Porque era uma voz instável. Tinha momentos que aquela pessoa gritava, falava muito alto. Então quando isso acontecia, a mensagem por meio daquela fala era de uma instabilidade emocional. Por quê? Porque a voz não era equilibrada. Ah, Val, então quer dizer que eu não posso variar o tom? Não, você pode e deve variar o tom da sua voz. Você só precisa ter cuidado para isso não ser exagerado, para isso não ser desequilibrado. Por quê? Quando a tua voz está desequilibrada, quem está assistindo lá do outro lado sente. Ela fala, nossa, mas que estranho. Uma hora fulano está com a voz desse jeito, outra hora está gritando. Então, quando ela ajustou, e eu já vou contar o resultado, foi algo nesse raio-x da fala para a gente entender por quê. O modo como ela estava falando não estava revertendo em vendas, esse foi um aspecto que ela trabalhou e desenvolveu, manter uma voz equilibrada. A gente tem ali um raio, né? Eu digo que a gente tem um espectro que a gente pode manter a nossa voz que não vai ter problema nenhum. Então é importante você já começar a observar aí a sua voz para ver se ela está equilibrada ou não. Outra coisa que acontecia nesse exemplo é que ela não media as palavras. O que é não medir as palavras? Você fala o que vem na sua cabeça. E aqui nas redes sociais, não é que você vai ser um personagem, que você vai incorporar algo ou alguém, mas nós precisamos entender que nós temos que escolher quais são as palavras que nós vamos utilizar quando estamos produzindo o nosso conteúdo, porque senão você acaba desvalorizando o seu conteúdo e afastando as pessoas de você. Então, quando ela entendeu que o modo como ela usava aquelas palavras, o modo como ela falava, estava afastando as pessoas, ela começou a ajustar. Nós podemos falar, transmitir a nossa mensagem com clareza e escolher palavras adequadas. Então, não é só sobre o que você fala, mas é o como você fala. E o como você fala está diretamente relacionado às palavras que você escolhe no momento em que você quer transmitir aquela mensagem. Então, esse foi um outro ponto que ela foi ajustando. E o último aspecto que a gente trabalhou nesse raio-x de uma fala que não estava vendendo para passar a ser uma fala que vende é a postura. Ela tinha uma postura extremamente desalinhada. Mas Val, o que postura tem a ver com fala? Gente do céu, tem tudo a ver. Porque o modo como você se posiciona, como você ajeita o seu corpo, ele está despertando alguma emoção, alguma sensação em quem está lá do outro lado te assistindo. Se eu venho falar com vocês de qualquer jeito, senta aqui na cadeira toda jogada, sabe? Então, pessoal, como é que vocês estão? A sensação que quem está aí do outro lado assistindo, nossa, dá uma canseira, até nossa, parece que a Valéria tá tão cansada. Agora, olha, quando eu me ajeito na cadeira, sento direitinho, transmite uma segurança, transmite uma presença. E para a pessoa comprar de você, ela precisa se sentir segura. Então o nosso corpo ele está falando o tempo inteiro. E quando ela percebeu e ajustou, foi maravilhoso.
Então eu trouxe alguns exemplos do que aconteceu nesse caso. Tá, Val, e qual foi o resultado que ela teve quando ela foi ajustando todas essas questões depois desse raio-x da fala? Gente, ela fez, é óbvio que não é só a fala, tem vários outros elementos que ela foi ajustando, mas em se falando de vendas, ela fez o maior lançamento que ela já tinha feito até hoje. Nossa, Val, então é mágica, é uma mágica que eu vou organizar minha voz, vou estruturar minha voz para ser uma voz que vende, uma fala que vende, e isso vai dar tudo certo? É só eu focar, por exemplo, no vídeo de vendas, no CPL? Não, gente, não é mágica. É um processo, é um método. Então, quando ela aplicou, esse impacto refletiu em vendas, por quê? Porque foi conectando diretamente com a produção de conteúdo. Então, o modo como você fala, se você quer vender aqui no digital, é realmente uma jornada, é um processo. E essa jornada de vender aqui no digital, ela passa pela sua produção de conteúdo. Então, todos esses ajustes que ela fez, ela foi fazendo durante a produção de conteúdo. Ela foi organizando a fala dela para a fala que ela tem hoje ser uma fala que vende. E isso reflete diretamente na quantidade de conteúdo que ela produz. Então, quando você estrutura a sua fala, você fica muito mais segura, fica muito mais tranquila. Então, no exemplo dela, ela começou a produzir muito mais conteúdo e a qualidade desse conteúdo melhorou demais. Então aumentou o engajamento, aumentou a interação, as pessoas agora queriam parar ali para ouvir o que ela está falando. Por quê? Porque agora ela cuida das palavras, ela já não tem essa voz tão desequilibrada, ela não fala de qualquer jeito, sabe? Ela não tá só ali, não mede mais as palavras, agora ela consegue se escutar, manter uma postura mais alinhada. Então não é mágica, não é só ajustar a fala que você vai começar a vender de uma hora para outra. É um processo. Não é só ajustar a fala, eu digo, ali para um vídeo de vendas, para um semente, não sei como que vocês estão se organizando para oferecer os produtos de vocês aqui na rede social. Mas a fala que vende, ela precisa estar presente em todo o conteúdo que você produz, porque assim é essa jornada, é esse movimento que você vai guiando a sua audiência e você mantém um relacionamento. A nossa fala, ela é a base, é o que liga eu aqui a vocês. A fala é o meio. Se essa fala for uma fala frágil, não for uma fala poderosa, uma fala poderosa vende, uma fala frágil afasta os seus possíveis clientes. Então, por isso que é importante a gente ficar presente a esses pequenos detalhes da fala que tem um impacto muito grande nas suas vendas. Mas Val, por que eu não consigo ter uma fala que venda? Por que eu não estou conseguindo ter sucesso na forma como eu estou falando? Fica tranquila, porque não é só com você que isso acontece. Eu não quero que vocês saiam daqui, meu Deus, se martirizando, se sentindo culpadas. A fala, ela é um processo que está com a gente lá desde quando a gente quase que nasce. Desde os 2 aninhos nós já começamos a falar. E pelo fato da gente estar falando o tempo inteiro, a fala ela entra no automático. E quando a nossa fala entra no automático, a gente acaba perdendo o controle sobre a nossa produção, sobre o jeito que a gente fala. Então, eu convido vocês a começarem a perceber a fala de vocês. Porque assim você não vai quebrar os 3 mandamentos da fala que vende e vai conseguir estabelecer uma conexão com a sua audiência. E o resultado disso vai ser muito positivo. Por quê? Porque você vai vender mais. Porque as pessoas vão se conectar mais com você. Elas vão sentir segurança nas suas palavras. E é por isso que eu trouxe hoje para vocês o plano da fala que vende. Como assim, Val? Como que é esse plano da fala que vende? Quero que vocês estejam aí com papel e caneta na mão para anotarem
os 3 níveis do plano da fala que vende. Primeiro nível de um plano de fala que vende: postura. Então eu quero que vocês comecem a observar a postura de vocês. Por quê, Val? Porque a fala, ela é fundamental no momento em que você está estabelecendo essa conexão e a sua postura está diretamente relacionada à sua fala. Se você fica com uma postura caída, o que vai acontecer quando você fica com a postura caída? A sua voz não vai ter a mesma projeção nem a mesma qualidade. Então a gente começa por aí, vai alterar a sua voz e vai mudar também a percepção de quem está lá do outro lado te assistindo. Pode parecer meio óbvio, pode parecer meio bobagem, mas comece a observar, quando eu falo de postura, no plano de uma fala que vende, comece a observar o enquadramento de vocês dentro da câmera. Existem pessoas que deixam o celular muito, vou até aqui pegar para dar um exemplo para vocês. Tem gente que deixa o celular muito assim, ou aqui, a pessoa fala e aí olha só como que muda o ângulo. E tudo isso está relacionado à postura que a gente tem ali no digital, dentro da câmera. Tem pessoas que deixam o celular assim, elas ligam a webcam e elas ficam pequenininhas. Olha isso, gente, a diferença que dá. E aí a sensação que quem está assistindo é de uma imagem menor, tá minimizado, não fica equilibrado. Então a postura é o primeiro nível de uma fala que vende. Então observe o enquadramento de vocês, a altura que vocês estão sentadas. O modo como vocês estão confortáveis. Por quê? Porque para transmitir segurança e naturalidade e ter uma fala que venda, você precisa ter uma postura organizada. Organizada na tela, nós estamos falando do digital. Então, observe que nem eu tenho aqui um celular gravando, que depois vai para o YouTube, e eu tenho aqui esse celular. Então, eu preciso pensar no enquadramento tanto lá para o YouTube como aqui. Então é legal vocês já entenderem e começarem a organizar. Então o primeiro nível do plano de uma fala que vende é a postura. Então se ajeite, busque uma forma, experimente diferentes lugares para você gravar, mas que a sua imagem transmita essa segurança e essa presença. Porque quando você transmite essa imagem, você está falando sem falar, e isso reflete diretamente no modo como as pessoas te percebem e no modo como elas vão interagir e se conectar com você. Então faz muita diferença. Esse é o primeiro nível de uma fala que vende, do plano de uma fala que vende. Agora nós vamos para o nível 2 desse plano. E qual é o nível 2, Val? A voz. A nossa voz, ela impacta diretamente na sensação que a pessoa tem quando está nos ouvindo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram algum criativo ou alguém fazendo uma propaganda que você não conseguiu nem ouvir o que aquela pessoa estava falando porque a voz dela te incomodou profundamente? Você fala, ai meu Deus do céu, deixa eu pular porque eu não quero nem ouvir. Ontem eu tava conversando com a Alê e eu falei, nossa, tem esse programa incrível. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, nossa, esse programa aí pode ser bom, mas a voz da pessoa que fala sobre esse programa é horrível. Olha só como que marca. A nossa voz, ela é a nossa marca, gente. É a nossa digital ali na pessoa. Então, o modo como você está usando a sua voz pode estar te aproximando dos seus futuros clientes, estabelecendo essa conexão ou afastando. Então, com relação a esse segundo nível da fala que vende, eu quero que você comece a perceber se a sua voz, ela está coerente, ela está equilibrada com o que você está vendendo. Porque tem gente que vende um produto para adultos, para mães, para professores, mas a pessoa fala como se ela estivesse falando com uma criança. Sim, nossa Val, sério, sério. E às vezes ela não tem nem consciência disso. Então eu quero que vocês que estão aqui já comecem a perceber, nossa, como que está a minha voz? Será que está infantilizada?
E eu gosto de trazer um exemplo que é quando a gente escuta uma voz infantilizada. O que é uma voz infantilizada? É uma voz assim: oi gente, tudo bem com vocês? Uma pessoa que fala sorrindo e às vezes ela nem abre tanto a boca e ela fala super rápido porque ela fica um pouco tímida, ela quer que as pessoas gostem dela, então ela fala assim, puro uma criança. Eu que sou uma mulher adulta, eu vou me conectar com essa pessoa? Não vou me conectar. E se eu não me conecto, eu não vou comprar dessa pessoa. Por quê? Porque a venda é fruto de relacionamento. Mas se eu não consigo nem me conectar, como que eu vou comprar dessa pessoa? Não passa segurança, não passa credibilidade. Ai, Val, isso é uma crença. Eu conheço pessoas que falam igual uma criança, mas elas são incríveis. Perfeito, ótimo, gente. Isso não é uma crença, mas é uma percepção inconsciente que o nosso cérebro tem. Toda vez que nós vemos uma criança, qual é a nossa sensação? Ai, que fofinho, quero pegar, quero apertar. Porque o nosso cérebro, ele já é programado para quando a gente vê uma criança ou quando a gente vê um comportamento similar ao de uma criança, a gente vai querer cuidar daquela criança. A gente não vai querer comprar daquela pessoa. Por quê? Porque compra passa por segurança. Então faz uma diferença muito grande vocês ficarem presentes a esses detalhes. Como que está essa voz? Está uma voz infantilizada ou aquela voz fanha, assim, sabe? O que é? Qual que é o problema da voz fanha no momento em que você quer vender para alguém? Uma voz fanha, ela fala sobre uma fala frágil. Uma fala que tem o foco no nariz, e eu gosto até de trazer para vocês alguns exemplos. Lembre lá de Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele tem uma voz nasal, é uma voz que fala de emoções e encaixa perfeitamente para aquilo que ele faz, com o objetivo que ele tem. Ele está falando sobre as emoções, ele canta o amor há décadas. Agora você, quando você quiser vender, vai ficar meio complicado isso aí, não vai ficar? Você falando assim com as pessoas: oi gente, bom dia, tudo bem? Puro no nariz. Então, sentir aonde que essa voz está. E aí tem gente que tem uma voz bem aqui presa na garganta, que é uma voz mais depressiva, mais fechada. Cuidado, porque quando você traz esse tom de voz, você acaba afastando as pessoas. Oi, bom dia, tudo bem? Sim, estou bem. Percebe? Fica sempre no mesmo tom. Precisa ter um equilíbrio. Não é no nariz, não é só na boca ou só na garganta. É equilibrar a sua voz, porque uma voz equilibrada é uma voz segura, é uma voz poderosa, é uma voz que vende, que as pessoas vão ter prazer de te ouvir. Elas não vão simplesmente associar um estereótipo à sua voz. Credo, não quero nem ouvir essa pessoa falar. Ela fala assim: nossa, que gostoso ouvir essa pessoa falar. Por que nós sentimos que é gostoso ouvir alguém falar? Porque aquela voz está equilibrada. E esse é o segundo nível de uma voz que vende. Se eu imitar uma voz aqui e pedir para vocês fecharem os olhos e buscarem na memória de vocês, é muito provável que vocês vão conseguir associar pessoas àquela voz. Ai, sabe, aquela pessoa que fala assim? Eu tenho as amigas da faculdade, a gente tem um grupo de melhores amigas, e às vezes quando a gente quer fazer um comentário de alguém, a gente não diz o nome, mas a gente só imitava a voz. Quando a gente imitava a voz, todo mundo ali daquele grupo sabia de quem que nós estávamos falando. Por quê? Porque a voz é uma marca. Então é importante você ficar presente para qual é a marca que você está deixando para os seus clientes e para os seus futuros clientes por meio da sua voz. Nós vamos para o nível número 3 do plano de uma fala que vende. Qual que é esse nível, Val? O nível das palavras. Sim, as palavras, elas são muito poderosas. As palavras, elas estão ali para transmitir com clareza e assertividade a sua mensagem sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você vende. E muitas pessoas usam palavras que, em vez de ajudar a venda, atrapalham. Que palavras, Val, você pode dizer? Eu quero que vocês fiquem presentes para as palavras no diminutivo. Ai, tão bonitinho esse copinho. Eu vejo as pessoas falando, elas estão vendendo produtos incríveis. E na hora delas apresentarem o produto,
elas falam a palavra toda no diminutivo. Por que elas fazem isso? É uma questão de insegurança. É uma questão de insegurança. Se você está falando sobre o seu produto, sobre o seu método, sobre o seu serviço no diminutivo, como é que você quer que as pessoas valorizem aquilo que você está vendendo? Então, cuidado, não é só um copinho, uma sessãozinha, é rapidinho. Não, gente, é palavra proibida. Palavra no diminutivo não vende. Por quê? Porque ela desvaloriza, ela diminui o valor daquilo que você faz. Eu tive alunas que elas eram de Minas, e lá em Minas é muito comum das pessoas falarem no diminutivo. Ela falou, oh meu Deus, Valéria, o que eu faço? Eu falei, pois é, mas você está se conectando com pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então é importante ter cuidado. Ah, vai ficar proibido, nunca mais vai poder falar no diminutivo? Não, vai poder falar. Só que cuida para aqueles momentos em que você estiver falando sobre o seu produto ou o seu serviço, você não desvalorizar, não usar essas palavras no diminutivo. E escolha as palavras que você vai utilizar para falar sobre o seu produto. Por isso que a preparação é tão importante. Na preparação a gente define quais são as palavras que nós vamos utilizar. Não é que você vai decorar, mas ali você vai fazer uma lista e vai ficar mais claro para você transmitir essa mensagem. Quando você está insegura, é muito comum de falar de uma forma que vai diminuindo o valor do seu produto ou do seu serviço. Então, estes são os 3 níveis do plano de uma fala que vende. O número 1 está relacionado à postura, o nível 2 está relacionado à voz, à importância da voz, e o nível 3 a questão das palavras. O nível 3 está relacionado às palavras. Fazer uma lista das palavras poderosas. Nossa, uma ideia muito boa, ali. Importante a gente pensar isso, por quê? Porque quando você faz uma lista, principalmente de adjetivos, para descrever o seu produto ou o seu serviço, você não vai usar qualquer adjetivo para falar sobre os produtos que você vende. E quando você fala dessa forma, você vai apresentar muito bem o seu produto e o seu serviço. E dessa forma, você vai utilizar bem a fala, vai saber usar a sua fala como uma ferramenta nessa jornada para vender aqui no digital. Agora nós vamos para o primeiro passo que você vai dar para usar a sua fala como uma ferramenta de vendas. Val, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o raio-x da sua fala. Como assim, Val? Eu quero que você pense nesses 3 níveis que eu apresentei aqui para vocês e faça um raio-x, faça uma análise detalhada. Observa como que está a sua postura no vídeo, quando você grava os vídeos, analise a sua voz. A minha voz, ela tá coerente? Ela tá fechando com a mensagem que eu quero compartilhar? Faça um raio-x das palavras que você utiliza, principalmente no momento em que você está falando sobre o seu produto ou o seu serviço. É muito comum da gente ficar um pouquinho insegura e usar palavras que acabam desvalorizando o nosso produto ou o nosso serviço. Ficou claro o passo a passo aí do raio-x da fala? Para vocês terem uma fala que venda, que ajude vocês nesse processo, nessa jornada. Eu vou ler os comentários aqui. Beleza, a Joyce falou que a postura faz toda a diferença. Doutora Rose estreou a estreia hoje às 19 horas no Clubhouse. Que massa, parabéns. E olha, esse raio-x da fala, doutora Rose, aplica no momento que você estiver lá no Clubhouse. E por que eu tô falando isso? Porque lá no Clubhouse é só a nossa voz. E você pode pensar às vezes, eu posso estar sentada de qualquer jeito que ninguém vai perceber. Cuidado, talvez ninguém esteja te vendo, mas nós conseguimos sentir
pelo modo como que você fala, pela respiração, se a pessoa fica ofegante, pelo tom. Então, aplica o raio-x da fala que vende no momento que você estiver produzindo o seu conteúdo lá no Clubhouse, falando com a galera. Observa a voz, o seu tom de voz, porque é ali como se fosse uma rádio, a gente só escuta a voz. Então, o tom, ele é muito importante, ele tem um papel fundamental nessa conexão ali no Clubhouse. E o nível número 3 são as palavras, escolher bem essas palavras para ficar o mais claro possível. Quando nós falamos, é importante a gente pensar que nós precisamos criar uma imagem mental na cabeça de quem está nos assistindo. Ali no Clubhouse, isso é mais forte ainda. Por quê? Porque a pessoa não tem nenhuma referência visual, ela só está te ouvindo. Então, as suas palavras, o modo como você fala, precisa ter essa clareza para que ela consiga imaginar e entender o que você está falando. Antes de aprender isso com você, eu falava o tempo inteiro sorrindo. Sim, é muito comum a gente falar sorrindo. O sorriso, no momento em que nós estamos falando, ele é uma forma que a gente usa para aproximar as pessoas. Quando nós queremos ser aceitas, a gente fala sorrindo e a gente nem percebe. Quando a gente fala sorrindo, a gente acaba, gente do céu, ferrando com a nossa voz, porque a gente não abre a boca, a nossa voz faz muito mais esforço e a gente acaba tendo um tempo de fala reduzido ali, porque está abusando demais da voz. E a sensação para quem escuta. Então, existe um momento que a gente fala sorrindo. Val, qual que é o melhor momento para falar sorrindo? Quando você está dando as boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Café com Pilates. Olha só, eu estou sorrindo, mas mesmo assim eu abro a boca. No momento em que eu estou produzindo conteúdo, eu vou falar de uma forma mais assertiva. Hoje eu vou compartilhar com vocês quais são as bases fundamentais para quem quer começar a fazer Pilates hoje. Eu estou falando de uma forma assertiva, eu não estou sorrindo, mas eu estou transmitindo segurança e assertividade. Só para esclarecer, trazer um exemplo a mais para vocês, porque é muito comum, principalmente quando nós estamos começando nas redes sociais, a gente inconscientemente associa o sorriso à nossa fala. Faz sentido aqui ela falou essa questão da voz. Eu estava falando da dor de coluna e sorrindo. Ai, Jesus, exatamente, fica incoerente, né? Às vezes você está falando de um assunto tão sério e a gente acaba sorrindo. Ficar presente, maravilhosa. A Lê falou exatamente, fazer uma lista das palavras poderosas. Comece a fazer uma lista de palavras que vão te ajudar a valorizar o seu produto ou o seu serviço. Tendo uma lista, conhecendo, e o português, a nossa língua, ela é riquíssima em adjetivos de valor. Então, é importante você ficar presente. Se você está usando palavras que estão desvalorizando ou valorizando o seu conteúdo e o seu produto e o seu serviço. Um beijo no coração, uma beijoca no coração, um excelente dia, né, que ainda tá cedo, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Tchau!